Utilidade pública. Salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje vocês estão vendo que eu estou num visual diferente, né? Um quadro novo que eu estou estreando aqui. E basicamente eu resolvi, já faz muito tempo que eu uso o Twitter, hoje conhecido como X, e vira e mexe tem notícias, tem coisas ali que eu acabo vendo, muitas me deixam revoltado, outras me deixam incomodadas. Enfim, eu tomei a decisão de começar a comentar sobre alguns assuntos, além dos vídeos que eu faço tradicional. A partir de agora, nós vamos ter vídeos aí, como esse, que vocês vão ver, que eu vou estar comentando aí as bizarrices, as coisas que acontecem no X e, enfim, né? Hoje a gente vai falar sobre essa polêmica, né? Essa questão aí dos bebês reborn que está em alta. Então, espero que vocês gostem. Sem mais delongas, né? Vamos direto ao ponto. Como eu já falei, todo dia de manhã eu estou sempre acompanhando ali. Na verdade, eu tenho Twitter para acompanhar as notícias de games. Mas depois que o Elon Musk comprou o Twitter, mudou todo o algoritmo. Por mais que você não queira, você acaba vendo assuntos que não tem nada a ver com aquilo que você planejou, né? No meu caso, a minha ideia, eu uso o Twitter para ver notícias de games, do mundo dos jogos, só que eu acho que... Eu acho não, eles mudaram ali totalmente a estrutura do Twitter e mesmo que você não queira, você vai acabar se deparando com assuntos relevantes ao momento, então vira e mexe acaba caindo. E eu cheguei a uma conclusão, ao invés de eu lutar contra, ao invés de eu ficar deixando quieto, se for assunto que eu acho que realmente vale a pena um conteúdo aqui no canal, um vídeo eu vou fazer, então eu espero que vocês gostem. Bom, o vídeo que está em alta agora, né? Inclusive repercutiu para tudo quanto é lado. Eu já vou falar já sobre essa questão da questão do bebê reborn. Vamos primeiro fazer uma pincelada aqui no que está rolando no Twitter e por que esse assunto está em evidência. O que aconteceu, né? Uma advogada aí, vocês vão ver, a gente vai fazer o react aqui. Uma advogada fez um vídeo dizendo que tem um casal brigando na justiça por causa de um bebê reborn, ou seja, uma boneca. Né? Vamos ver como é que tá a situação. Esse foi o vídeo que viralizou é duro, hein? Vilarizar e se transformou numa vila? Não, viralizou, né? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Não é meme. Hoje eu fiz o atendimento de uma mãe de uma bebê reborn e eu vou compartilhar com vocês esse atendimento por acreditar que a loucura da sociedade impacta diretamente na nossa profissão. Com certeza, com certeza. A partir do momento que sai do âmbito privado e vai para o âmbito público, né? Sai ali da casa da pessoa e vai para outro local, aí já começa, os problemas começam aí. A gente vai falar sobre isso também, sobre a questão dos bebês reborn, né? Lembrando, antes que você venha me xingar, calma aí antes de comentar. Eu não tenho nada contra quem queira ter bebê reborn. A questão é um pouquinho mais complexa, né? Mas a gente vai falar. Mas não tenho nada contra, eu vou explicar o porquê, a gente já vai entender. Então, outra coisa também, se você está acompanhando esse vídeo, senta aí, relaxa, pega uma pipoca, pega um salgadinho, porque esses vídeos aqui, como eu separei vários tweets, várias coisas, então provavelmente esses vídeos vão ficar longos e eu não quero me limitar a tempo, a nada disso. Eu vou expressar minha opinião, a gente vai dar um paralelo aqui, principalmente que eu sei que tem uma galera que não usa Twitter, né? Tem um pessoal aí que não tá ligado no que tá rolando nessa bolha eu chamo Twitter, mas é X, né? Então virou X, né? Então, pra falar bem a verdade, já encheu o saco de ver tanta coisa aqui no Twitter. E tem coisa que eu falo assim, não, quer saber uma coisa? Eu vou acabar comentando mesmo e vamos trazer isso à tona, porque caracas, tem hora que é uma encheção de saco, mano. Mas vamos lá. Esse tema aqui é relevante, isso aqui eu acho interessante. Se você tiver alguma sugestão também, deixa aí nos comentários. Vamos embora. E vai ser uma enxurrada de problema para o judiciário que nós podemos barrar um pouco, né? Tentar ajudar o Poder Judiciário aí com essas demandas novas que estão surgindo aí na... Ela pensou bem no que falar, ela falou demandas novas, né? Na cabeça dela deve ter pensado outra coisa, mas enfim, né? Na sociedade. Eu não sou
profissional da saúde, então não vou falar da loucura das pessoas, mas vou falar um pouco do que chega para nós, né, da nossa profissão. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela. Regulamentar a situação do bebê reborn dela. Olha, vai prestando atenção, hein? Porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. E no atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão pelo apego emocional que já tem na bebê. E que ela achava justo a divisão dos custos, porque a bebê reborn foi muito cara, obviamente, e fizeram um enxoval para ela. Então não é simplesmente, eu quero ter direito de conviver com a bebê reborn, de pegar a bebê reborn tantos dias da semana e não arcar com metade dos custos que já tiveram com a bebê reborn, que foi todo dela, né? Vai vendo como que tá acontecendo com a sociedade, hein? Olha que ponto que tá chegando a situação, hein? Que eu estava atendendo. Essa era a questão. Hum. E a bebê reborn tem um Instagram. Que a outra parte também deseja ser administradora do Instagram da bebê reborn, porque o Instagram já está rendendo monetização, né, publicidade, sei lá. Eu nem sabia dessa, viu? Pra falar a verdade, nem sabia que Instagram tinha como monetizar. Quem usa aí, quem sabe, deixa aí nos comentários. Eu fico pensando como que a pessoa monetiza lá, né? No YouTube os vídeos são monetizados, rola propaganda, tudo. Agora no Instagram é foto, né? Será que é a mesma coisa que nem aqui no YouTube? Rola propaganda, a mesma coisa? Visualizações? Será que é a mesma coisa? Eu imagino que sim, né? Então, mas eu nem sabia que tinha como monetizar Instagram. O Instagram está crescendo bastante, então o Instagram também deveria ser das duas pessoas. E ainda tinha toda essa questão de administração das redes sociais, que é um ativo digital hoje, né? Um bem patrimonial das pessoas, que já está rendendo lucro. Então, como que ficaria a questão da administração se não fosse resolvido a guarda da bebê reborn, né? Quem tem a guarda para poder administrar esse Instagram? Essa é a questão. Esse foi o meu atendimento. Caracas. E eu fiquei muito pensativa sobre isso. Como o Poder Judiciário vai receber essas demandas, que são demandas reais, gente, tá? A que ponto a sociedade chegou, a loucura, são demandas reais. Principalmente quando eu falo para vocês das redes sociais. Essa questão da rede social é uma demanda real. E que mexeu bastante assim com o meu pensamento profissional. Com e certeza. Eu queria dividir com vocês essa questão também. Bom, então esse é o vídeo que está rolando. Nesse caso aqui, tem a ver, na minha opinião, né? Tem a ver mais com a questão monetária, porque se no caso, né, o cara, não sei quem foi que separou de quem, mas enfim, o cara provavelmente ele não vai querer perder, né, o cacauzinho ali, né? Então ele tá ganhando com o lance do Instagram, que eu nem sabia que dava pra monetizar. E a mulher vendo que o cara tem interesse também quer que ele pague as contas mesmo. Eu gastei aqui com o bebê, você vai ter que pagar também. Mas você vê que como que a gente tá hoje, né? Que loucura, né? Que loucura. Sabe, eu fico pensando, até o fato de você brigar na justiça a partir do momento que você separa, né, tem essa questão dos bens, né? OK. Mas nesse caso aqui tem a questão da monetização, né? Deve estar rendendo uma grana boa. O cara querer entrar na justiça deve estar rendendo uma grana boa, entendeu? Então, ou seja, é mais problema para o judiciário resolver, mais processos, então, e de um negócio aí que bizarro, né? De bebê reborn, né? Então, a que ponto nós chegamos como sociedade, né? E tem mais coisa, viu? Então, eu reuni aqui algumas das notícias que tá rolando aí no Twitter, né? A próxima é essa aqui, ó. Isso aqui, eu não sei se é verdade. Eu não sei se pegaram um vídeo de uma outra coisa. Então, mulher procura atendimento para bebê reborn em hospital e médico amarra ela. Eu acho muito improvável um médico amarrar por causa disso, né? Sei lá. Eu acho meio estranho, né?
Mas não sei se esse vídeo realmente está sendo amarrado por causa disso, porque também tem muito disso na internet. Os caras pegam um vídeo que não tem nada a ver e criam um contexto em cima. Mas é o que tá rolando aí, ó. Esse vídeo aqui já chegou a mais de 1 milhão de visualizações, ó. Ainda tem até legenda em inglês. Não, mulher. Você acalma, que eles vão desamarrar. Se você ficar assim, eles não vão. A mulher pedindo pra ela se acalmar, né? Você tem que ficar calma. Eu tô dizendo pra você se acalmar, pra nós ir pra casa. Pra quê? Pra você cuidar dos meninos. Então vem já. Fala de cuidar o menino, mas não sabe se é um menino real ou se é um menino reborn, né? Oh, Jesus, tem paciência. A paciência é a chave de tudo. Rita, eles vão te amarrar mais. Bom, enfim, tá aí mais um vídeo que tá rolando aí no Twitter. Como eu disse, se for verdadeiro mesmo, esse é um dos problemas que eu vou falar sobre a questão do Reborn. Esse é um dos problemas, né? A partir do momento que sai aí do âmbito privado e começa a entrar no âmbito público, começa a afetar a sociedade, é bem complicado, né? Isso aqui também é outra questão, não? Tem outra print que tá rolando aqui, ó. Meu namorado me largou com a nossa bebê Reborn. Posso pedir pensão? Então, olha as consequências desse lance, né? Eu não sei dizer bem qual seria a palavra correta, né? Seria um fenômeno do bebê reborn? Seria delírio coletivo? Seria nova tendência, moda? Não sei. Eu sei que as consequências já estão começando a aparecer. Vocês viram ali a questão disputa judiciária, agora tem... Eu não sei se isso aqui é verdade, né? Meu namorado me largou com a nossa bebê reborn. Posso pedir pensão? Então, enfim. Que mais que nós temos aqui, ó? Outros casos também. Esse aqui eu separei errado. Tem esse caso aqui também, ó. Desse vídeo que também tá viralizando. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. Olha o que tá acontecendo, hein? A cliente ficou puta comigo porque eu não quis fazer ação de guarda. Espera aí. A cliente ficou puta comigo porque eu não quis fazer ação de guarda do bebê reborn dela. É isso mesmo, o bebê reborn dela se chama Ana Clara. E ela era casada, tá se divorciando. E aí veio a questão, né? Temos que fazer o processo de guarda da Ana Clara. Ou seja, a pessoa querendo pedir pra fazer processo de guarda com boneco, cara. Bebê reborn. Eu juro que quando ela me contou isso daí, eu parei assim um pouco e fiquei divagando e olhando pra cara dela. Fiquei assim, sem reação. A pessoa fica sem reação mesmo, porque não é uma coisa normal, né? Você vê a pessoa agindo como se o boneco fosse humano, então é óbvio que vai entrar em parafuso, né? Aí quando eu entendi o que era um bebê reborn e que era um ser inanimado e tudo mais, eu expliquei pra ela, falei, minha senhora, infelizmente não temos como resolver a questão da guarda de uma boneca. E aí quando eu falei boneca... Eu fico imaginando na hora que ele falou boneca pra pessoa. Ela ficou muito puta. Eu consegui ver nos olhos dela as chamas assim, porque ela ficou realmente surreal. E fica até o final desse vídeo, que eu separei um aqui pra dar uma descontraída. Tem um vídeo bem engraçado no final de como fazer um tratamento de choque com quem tem esse apego ao bebê reborn. Achei muito engraçado. Então, como eu falei, né? Não é só notícias ruins, também tem uma parte cômica aí que fique até o final que vocês vão gostar. Com certeza. De brava comigo porque eu chamei a bebê reborn dela de boneca. Mesmo assim expliquei pra ela que não era assim que funcionava, que como a boneca é um ser inanimado, o que poderia ser feito eventualmente num divórcio, a partilha, né, de bens. E Exatamente, partilha de bens. Igual a boneca é igual, sei lá, um sofá, uma televisão, qualquer objeto. Então você fazer a partilha, ó, você fica com a geladeira, eu fico com o sofá, e a boneca entra nesse pacotão, né? Até aí, beleza, ó, tem a boneca, tem os brinquedos, videogame, enfim. Falar nisso, tem coisa sobre videogame aqui também, que eu vi uma postagem, um textão ali, que eu resolvi. Um dos motivos também de eu fazer esse vídeo é para também refutar umas besteiras que estão sendo faladas aí. A boneca pode eventualmente entrar na partilha de bens. Mas o que me chama a atenção é que em breve podem anotar e me cobrar. Em breve nós vamos ver algum advogado corajoso entrando com uma ação de guarda de alimentos, de reconhecimento de paternidade de um bebê reborn. Você duvida?
Não, Gente, não duvido, não. É, isso aqui é o que eu tava falando, né? Já tá começando a escalonar e eu já vou falar um pouco sobre o problema dessa questão do reborn, né? Aqui tem mais outros vídeos também, comentários. É o seguinte, como eu disse, eu não tenho problema nenhum. Deixa eu mudar aqui a câmera. Como eu disse, eu não tenho problema nenhum com bebê reborn, entendeu? Não tenho problema nenhum com a pessoa ter uma boneca ali dentro do seu âmbito pessoal ali, né, privado, né? Então, eu já vi até algumas pessoas falando, por que que o homem pode colecionar action figure e a mulher não pode ter o bebê reborn? Não é questão de poder ou não poder. Enquanto você, na minha opinião, enquanto você tem ali a boneca, tá no seu âmbito privado, você tá ali, você coleciona, até mesmo você tratar o bebê dentro do âmbito privado como uma pessoa real, enquanto você tá no seu âmbito privado, ok. O problema começa quando e é inclusive uma das críticas que eu vou fazer um comentário aqui de uma pessoa que quis fazer um paralelo com videogame, e eu vou estar falando sobre isso também. O problema começa quando você sai desse âmbito privado e começa a interagir com a sociedade como se aquele bebê reborn fosse igual a um bebê real. Então, a partir do momento que você começa a ocupar espaço, né, ocupar vaga num hospital, num pronto-socorro, a partir do momento que você começa a interferir na sociedade, onde aquele espaço, aquele local era para ser para um ser vivo, né, para uma criança de verdade, e você acaba ocupando, aí a gente vai ter problema. Entendeu? Aí os problemas começam aí, quando você sai do âmbito privado e começa a tratar o bebê como um bebê real. Então, inclusive tem até matérias, vocês podem pesquisar, não separei aqui porque não tem necessidade. Tem matérias dizendo aí que já tem, se não me engano, acho que é no Rio, já estão querendo multar, se a pessoa entrar com um bebê reborn ali para pedir consulta, multar acho que 20, 30 mil reais, porque isso é uma palhaçada, né? Você ocupar um espaço onde uma criança que realmente precisa, você ocupar recursos, né? Recursos e espaço de algo que realmente é necessário, uma criança de verdade ter que esperar ou de repente, né? Era para estar atendendo uma pessoa real e estar atendendo um boneco, isso é realmente zoado, isso aí já mostra que aí temos um problema. Então, como eu falei, eu não vejo problema nenhum colecionar boneca no seu âmbito. Agora, a partir do momento que você começa a expandir isso para a sociedade, Sala, você está dizendo que ela não pode andar na rua? Cara, se ela quiser andar, anda, eu não vejo problema nenhum. Desde que não interfira na liberdade dos outros, desde que não interfira na sociedade, como essa questão que eu falei, a questão do hospital. Aí também tem outras coisas também que são complicadas, eu até olhando aqui, não cheguei a separar, mas já tem pessoas fazendo aniversário para bebê reborn, tem pessoas fazendo chá de bebê. Então, aí o que acontece? A pessoa que tem esse comportamento, ela quer que a sociedade, as pessoas achem isso normal e não é, entendeu? Não é. Aí já começa a complicar, porque eu vou lá no aniversário de um bebê reborn, cara. Isso aí é zoado, uma boneca, né, cara? Não tem. Normalizar isso aí é insanidade, é loucura. Entendeu? Agora, não, eu tô reunindo aqui com os colecionadores de bebê reborn. Nós temos aqui a galera que gosta disso aí. Beleza, é um grupo fechado de pessoas que tem esse interesse comum, beleza. O problema começa em querer tratar o bebê. É aquilo que eu falei. Tratar o bebê, a boneca, como ser humano normal, como um nenê, isso aí que é o problema. O problema está nisso, né? Nessa distorção da realidade. Você distorcer a realidade e achar que todo mundo tem que aceitar. Não, você tem que aceitar. Né? Agora tem a questão de pensão também. Estava vendo a moça lá pedindo. Vocês viram aí no print? A moça querendo que tenha pensão também, enfim. Agora eu quero comentar uma outra coisa aqui. Essa aqui foi um texto aqui. Eu achei também, estava aí no Twitter, né? Mais um texto que agora estão tentando fazer um paralelo com a galera do videogame, que é a mesma coisa. Fato esse que não é, e eu vou provar por quê. Bom, é o seguinte, ó, vocês estão vendo aí esse textão, né? O tal do Marcelo, não sei quem é esse cara, não conheço, só sei que apareceu no meu feed aqui, né? Ele disse que ele estava não deixar que modo bebê era muito maluco, agora ficou pensativo, o paralelo com o videogame é sensacional. Olha, a hora que eu vi isso aí, eu falei, não, isso eu tenho que ler e eu tenho que falar, porque
Essa sociedade tá ficando maluca, cara. Os caras estão ficando malucos. Vamos lá. Vamos sem mais delongas aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Acho interessante como tudo que envolve mulheres se torna algo polêmico em questão de segundos. Aqui é o vitimismo, né? Ai, meu Deus, polêmico. A história das bonecas reborn não foi diferente. Nada que envolva mulheres pode ser minimizado. Bom, desde que a questão de minimizar ou não tem a ver com o impacto na sociedade, né? Quanto mais impacta na sociedade, mais vai ter uma repercussão, né? Tratado com cuidado como brincadeira. Por que uma mulher adulta quereria uma boneca? Por muitas razões. Por achar fofo, por querer enfeitar a casa, por querer suprir levemente um vazio por não ser mãe, por achar engraçado, sei lá, eu o porquê. E a verdade é que isso pouco me interessa e não me diz respeito. Até aí, beleza, os motivos que ela vai querer ter o bebê. É claro que existe um lado que não dá para negar, que é essa carência, esse desequilíbrio, né? Muitas vezes tem mulheres que perderam o filho, aí o bebê entra ali para tentar suprir uma coisa que não vai suprir, né? Não deixa também de ser uma forma de aliviar o sofrimento, né? O bebê reborn também eu vejo como uma forma de tentar, é uma vã tentativa de suprir um sofrimento, uma perda que não vai suprir porcaria nenhuma, não vai resolver nada, entendeu? Só vai mascarar, gerar outra ilusão, só vai amenizar, mas não resolve, né? Então, afinal de contas, morreu, não volta mais e valeu, falou. Não tem o que fazer, né? Bom, vamos lá. É verdade, não interessa. Tá. Uma mulher cuidando de um bebê reborn não está fazendo mal a absolutamente ninguém. Depende. Cuidando de um bebê reborn na sua casa, no seu meio, é uma coisa agora. A partir do momento que esse cuidar de bebê interfere, né, na vida das outras pessoas, como eu falei com a questão do hospital, ela ocupar uma vaga ali, uma vaga essa que poderia, que tá atrapalhando alguém que realmente precisa de atendimento médico, você consumir o tempo e o recurso de um médico com um boneco, isso aí sim tá fazendo mal à sociedade, sim, porque você imagina isso numa escala estratosférica. Imagine você chegar no hospital, a criança precisar de atendimento e tem 6, 7, 8 pessoas na sua frente, tudo com boneco. Como que isso não vai interferir, entendeu? E como que não vai interferir? A partir do momento também que se trata boneco como uma criança de verdade, você imagina se amanhã depois o cara se relaciona com uma mulher, aí ela, de repente, por N motivos, não deu certo o relacionamento, aí a mulher entra com um processo com o cara para pedir pensão do bebê reborn. Duro que seria uma pensão eterna, né? Porque o neném nunca vai crescer, né? Essa loucura. Então, existe um risco, sim. E sim, dependendo do contexto, né? Dependendo da situação, uma mulher cuidando da mulher pode sim estar fazendo mal a muitas pessoas. Se ela ficar na dela ali, colecionando, ok, show de bola. Ela tá ali no âmbito privado dela, na casa dela, com as ok, aí realmente não tem problema. Mas a gente já tá vendo, como eu mostrei para vocês, nós já estamos vendo que não se limita a isso. Né? O caso, esse tipo de comportamento começa a escalonar, entendeu? E se não houver uma postura racional e lógica, a tendência é só piorar, entendeu? Ok. Por que interessa o debate sobre a sanidade dela? Porque provavelmente esse debate sobre a sanidade é porque o comportamento dela está afetando outras pessoas, como eu falei da questão do hospital, como vocês viram a mulher amarrada ali, que supostamente é por causa do bebê reborn. Então, se ficasse só no âmbito privado, não tem nem por que discutir a sanidade, mas a partir do momento que interfere na vida de outras pessoas, é complicado, né? Como li num texto, ninguém questiona um homem adulto que jogue FIFA fingindo ser o Messi durante horas. Mas por que ninguém questiona? Porque o cara tá ali jogando e o cara não tá interferindo na vida de ninguém. Ele não sai na rua dizendo que é o Messi, exigindo milhões, atrapalhando pessoas no hospital, influenciando o relacionamento. Ele não tá fazendo isso, ele tá lá na dele jogando. É um entretenimento. Videogame é um entretenimento. A boneca Reborn, para muitos também deve ser um entretenimento, mas para muitas pessoas, para essas mulheres que levam no hospital, já deixou de ser entretenimento, já começou a ter uma distorção da realidade em achar que o bebê é real a ponto de eu ter que ir numa maternidade, a ponto de eu ter que fazer coisas como se fosse um nenê real, no mundo real, influenciando atrapalhando a vida de outras pessoas. Ninguém questiona um homem que marque de andar de kite ou jogar paintball com 10 amigos de 35 anos no sábado. Ué, o cara ir lá andar de kite vai afetar o quê? Vai atrapalhar o quê? Ele tá lá andando de kite
Qual o problema? O que ele está afetando na sociedade? O que ele está atrapalhando? Onde é que ele está perturbando a vida dos outros no sentido de estar ocupando espaço onde não deveriam de pessoas que realmente precisam, que nem no caso do hospital. Não tem lógica isso. Entendeu? É óbvio que tem pessoas, existe no âmbito dos videogames, uns malucos que acabam se excedendo, né? Então, o cara, por causa do videogame, ele fica muito tempo no videogame, ele não dá atenção para a esposa, ele não cuida da casa. Aí eu concordo, realmente, isso tem que ser criticado, né? O cara deixar de fazer a função como homem, marido, como filho, por causa de videogame, né? O excesso. Mas aí vale para tudo, né? O excesso vale para tudo, entendeu? Para qualquer coisa. Aí são os excessos. A questão do bebê reborn não é o excesso, a questão é uma distorção da realidade. O cara que tá jogando videogame, ele sabe que aquilo ali não é real, né? Ele tem consciência, até porque existe uma barreira, e essa barreira é a tela, ele tá vendo tudo por uma tela ali. Então, ele sabe que aquilo não é real, e ele jogando videogame não vai afetar ninguém no mundo real, no sentido de atrapalhar, como eu falei, né? De atrapalhar. Você não vai ver alguém numa fila de hospital ocupando vaga de alguém que precisa de atendimento porque ele tá jogando FIFA, entendeu? Então, por isso que ninguém liga. Assim, por isso que ninguém se incomoda, entendeu? Ninguém acha que eles são malucos. Claro que não. Eles não interferem na sociedade, estão lá na dele jogando. Ué, o cara tá lá no âmbito dele, no âmbito privado dele, né? Curtindo o seu jogo lá, por que ele seria maluco? O cara tá se entretendo, tá se divertindo, muitas vezes tá até se estressando, trocando ideia com os amigos, tá tendo um momento de prazer e alegria, que o videogame traz isso, diversão. Ué, por que ele é maluco? Maluco é você achar que uma boneca é um ser vivo, e a ponto de tratar ele como ser vivo, a ponto de ir no hospital, sair na rua, convidar, não, vai ter um aniversário do neném, você tem que ir, se você não for, você tá errado, você tem que aceitar que também é um bebê. E isso não é maluquice. Você tratar um boneco como um ser vivo real, como um nenê mesmo. São coisas totalmente diferentes. O âmbito de videogame e o âmbito de boneco, né, cara? Eu tenho um certo pavor dos bebês reborn, acho assustadores mesmo. Mas por que raios eu gastarei meu tempo problematizando as mulheres que enxergam um encanto nisso? Bom, a questão de problematizar, a partir do momento que influenciar na sua vida, a partir do momento que você precisar de algo e isso interferir, né, na questão pública, na questão do seu dia a dia, aí você vai problematizar sim. É o que eu falei, se esse lance de bebê reborn fosse que nem action figure, como é que é action figure? Aqueles bonequinhos de Star Wars, essas coisas aí. Por que isso não é problema? Porque tá lá, igual o meu aqui, eu tenho um bonequinho aqui, tem do Star Wars, tá aí quieto. Eu não fico levando bebê eu fico levando meu boneco pra tomar banho, eu não fico carregando no colo, não fico levando no hospital, ó, eu preciso cuidar do meu Darth Vader. Ai, eu teria que pegar pegar meu Darth Vader aqui, só um segundinho, peraí. Ó, tá aqui, eu tenho também, ó, o Darth Vader. Enquanto esse bonequinho estiver aqui no meu PC, tá lá quieto, né? De vez em quando dou uma limpada, pego um pincelzinho, dou uma limpadinha nele, tá meio sujo, poeirado, tranquilo. Uns gostam de lavar, mas tá ali quieto. Enquanto ele estiver quieto ali, beleza. Agora, o problema começa quando eu começo a tratar o Darth Vader como um bebê. Ai, meu Darth Vaderzinho, vou levar no hospital, a gente tá respirando. Oh, andar na rua, ó, gente, vai ter aniversário do Darth Vader, vocês têm que vir aqui dar bolo e tal, ó, tem um aniversário do meu Darth Vaderzinho. Ó, aí já começa, o negócio já começa a despirocar, né, meu? O problema tá nisso, entendeu? Vamos lá. Quão doutrinadas elas foram, assim como eu fui, para que só sentirem completas com o bebê nos braços? Bom, aí tem a questão da sociedade, né, de sentir completa e tal. Tantas coisas para questionar. A pressão social para ser mãe, né? A eterna infância validada para os homens, a dor de uma mulher que quer ser mãe e não consegue. Então, aí tudo isso aqui é sofrimento, tudo sofrimento. Mas não, resolvemos rir de mulheres, colocar taxa de loucas nela fora do habitual. Lógico, vamos rir, taxa de louca, porque afinal de contas está interferindo na vida dos outros. Tudo isso, essa pauta veio à tona, porque começou a interferir, essa brincadeira está virando processo judicial, disputa judicial, está virando casos como vocês viram da questão do hospital, de ocupar casos reais, a ponto do governo ter que colocar lá, ó, é o seguinte, vai ter multa aí, quem vier com bebê reborn, ou seja, está afetando a sociedade. Entendeu? Querendo ou não, elas são. Existe um movimento, mesmo que ainda inicial, mas a tendência, se não matar o mal pela raiz, a tendência é se proliferar, em achar que você tem que tratar bebê reborn igual criança de verdade. Igual um ser humano, entendeu? E isso é um problema. Isso é um problema. Você imagina um hospital lá com
100 pessoas ali, mais da metade, criança deixar de ser atendida porque tá brincando com boneca ali, cara. Você imagina você que tem filho e tal, você tem que passar por isso. Isso é zoado demais, cara. Pessoas precisando de atendimento médico, deixar por causa de bebê. Tá doido. Isso é maluquice, é loucura. Talvez valha pensarmos um pouco nisso. É super normal um homem adulto ficar 4 horas tentando matar zumbis em frente a uma tela. É insano uma mulher adulta se encantar com uma boneca e ter vontade de cuidar dela. Não, não é insano uma mulher se encantar com uma boneca e ter vontade de cuidar dela. Não é insano. Até o ponto dela cuidar, que é aquilo que eu falei. O cara que tá lá tentando matar zumbi numa tela, ele tá na casa dele, ele tá no âmbito dele ali, tranquilo, sem importunar ninguém, sem atrapalhar a vida de ninguém. Um cara jogando videogame, ele tá na dele ali, no cantinho dele. Normalmente a galera gosta de jogar no sofá, né? O melhor lugar é jogar no sofá, na tela no meu caso aqui é no PC e tal, no monitor. Mas normalmente a galera do videogame gosta de jogar na sala com a tela ali. Então, o cara tá ali, não tá atrapalhando ninguém, não tá interferindo em ninguém. Agora, essa mulher, se ela tiver também no âmbito privado, com a boneca, brincando ali de boneca, tal, dentro do âmbito dela, ok, não tem problema nenhum. O problema começa, como eu falei, o problema começa quando ela sai desse âmbito e começa a querer impor para a sociedade que não, você tem que tratar minha boneca igual o ser humano normal. Ela tem direitos à pensão, tem direitos a tratamento hospitalar, tem direito a um monte de coisa. Ela começa a querer ocupar um espaço que é um espaço de quem realmente precisa vai deixar. Então, aí o problema tá aí. Você não vai ver isso com cara de videogame. Isso nunca vai acontecer. O videogame vai ser sempre ali, naquele cantinho, ele não vai sair daquele âmbito para querer... Tem uns malucos, né? Existem casos, mas isso são exceções, de maluco que sai fazer doideira aí por causa do videogame, que se diz supostamente foi influenciado por videogame, mas isso é a minoria. A gente sabe que a grande maioria não faz isso, até porque existe essa limitação, né? Você tá ali no seu cantinho, então, enfim, não faz sentido nenhum. Em tempo, é óbvio que não estou dizendo que não haja pessoas que levem isso em uma potência na qual a coisa se torna uma questão delicada de saúde mental. Para muitas a partir do momento que sai do âmbito privado, aí é uma questão de saúde mental mesmo. Mas isso precisa de tratamento e não de estigma. Assim como há homens com vícios graves em games, esportes e apostas, prejudicando a família. Então, foi o que eu falei, prejudicando a família inteira, e isso não ganha o protagonismo que o Reborn ganhar. Na verdade, ganha sim, porque já tivemos inúmeras vezes, quem acompanha as notícias sabe, vira e mexe, quando um maluco faz besteira, a culpa é sempre dos jogos. Quantas vezes já não aconteceu isso? Nossa, os videogames influenciaram, todo mundo agora é maluco e sai dando tiro pra todo lado aí por causa do videogame. Então, existe sim um protagonismo nisso, né? Uma relevância assim, vira e mexe acontece. Já aconteceu várias vezes, né? Até mais que o bebê reborn. Então, mas esse comparativo não faz o menor sentido pelos motivos que eu acabei de falar aqui. Enfim. Bom, tem mais dois vídeos aqui que eu queria compartilhar. Tem esse aqui que eu achei bem interessante, né? Também tá rolando aí no Twitter. E depois, pra gente finalizar esse vídeo de hoje, um pouquinho de humor pra gente dar risada. Vamos lá. A Juliana aqui, não conheço ela, também apareceu aleatória, ela colocou assim, ó, tudo que penso sobre mães de bebê reborn. Vamos lá. Claro, essa história de bebê reborn é patético. Adulto carregando boneco no colo, levando para tomar sol. Então, é isso que eu falo, se adulto tá andando com boneco dentro de casa, ninguém vê, ninguém sabe, beleza, tá ali tranquilo. Agora, a partir do momento que se você sai do seu ambiente privado, aí complica, né? Simulando internação hospitalar e a sociedade achando bonitinho, não, isso não é bonito, terapêutico, não. Diferente. Não é bonitinho, é lógico, patológico. Não. É gente que abriu mão de lidar com a realidade e agora prefere fingir que um pedaço de borracha é um vínculo legítimo. É ruptura com a realidade. É o que eu falo aqui. Ela falou, tem toda razão. É uma ruptura com a realidade. Ou seja, é uma distorção. Foi o que eu falei no começo do vídeo, né? Uma distorção da realidade. Em achar que um pedaço de plástico é um ser vivo, entendeu? Há uma distorção de realidade a ponto dela querer brigar lá por vaga no hospital, de processo, enfim. É sintoma de psicose. Isso não é cuidado, é fuga. Fuga de gente real, de afeto real, de frustração real. São mecanismos para aliviar o sofrimento. É mais um mecanismo, né? A boneca ali é um mecanismo, uma forma
de você aliviar o sofrimento que é você não poder ter uma criança, ou você ter perdido uma criança, enfim, né? Isso eu tô falando não para quem coleciona, quem tá em casa numa boa. Eu tô falando nos casos dessas mulheres que saem na rua achando que o nenê é nenê real, que se comporta como se fosse o nenê real, a ponto de interagir com a sociedade, ir pro hospital, ir no shopping, entendeu? É essas pessoas que eu tô falando, entendeu? Porque boneco não chora, boneco não responde, boneco não rejeita. Por enquanto, né? Boneco não rejeita, não responde. Por enquanto, porque a tecnologia está evoluindo e a gente sabe que, falando na questão tecnológica, né? Futuramente esses bebês vão ter inteligência artificial, vão ter voz, então existe alternativa para isso, né? Existe até bonecos aí que tem essas interações, né? Então, por enquanto ainda não, mas provavelmente no futuro vai ter bonecos aí com o IA. Então, IA reagindo, né? A gente já sabe que existe isso, já existe um nível de interação com inteligência artificial e no futuro provavelmente vai ter isso. Mas enfim, eu entendi o que ela está querendo dizer. Boneco obedece. Boneco aceita o script. Boneco é o controle total. E é justamente Sim. por isso que tanta gente está preferindo a fantasia. Porque a vida real ficou insuportável. Não. A vida real ficou insuportável, não. A vida real, ela é insuportável. Não é que ela ficou. Nunca deixou de ser insuportável. A vida real é sofrimento. Nós temos momentos ali, né, de alívio, de prazer, mas a vida real, ela é insuportável. A realidade é difícil, gente. A realidade é dura. A impermanência das coisas, o processo, né, de entropia, tudo está acabando em nada. Nós estamos caminhando no nada, sem nada. Tipo, não temos, como é que fala? Daqui 100 anos não vai ter mais ninguém aqui, nem esse vídeo provavelmente vai existir. É insuportável. Não é algo suportável, não é algo fácil de lidar. E tem pessoas que apelam para bebida, para álcool, para as drogas. Tem pessoas como eu que encontram uma fuga nos videogames, que é uma coisa maravilhosa. Ali eu encontro uma fuga, um ambiente legal que me traz satisfação. Tem pessoas que vão para outros meios. No caso das mulheres, é atrás do bebê reborn, entendeu? Agora, é um problema em si o bebê reborn? É um problema? Não. Em si, não. Agora, a partir do momento que isso começa a sair do âmbito privado, começa a querer ir para a sociedade, aí é um problema. Porque aí você vai ter que lidar com a opinião contrária, você vai ter que lidar com outras pessoas, você vai ter que lidar com a realidade. E a realidade é complicado. Gente não quer mais ser contrariada, gente não quer mais ter que dialogar, construir, conviver. Que é uma réplica. Isso é dor, isso é sofrimento, né? Da vida. A réplica é mais fácil, é o caminho mais fácil. Riscos de estar vivo. Exatamente. Isso não é sobre infância, não é sobre trauma, não é sobre afeto simbólico. É sobre imaturidade emocional num nível alarmante e patológico. Verdade, isso é verdade. Né? O boneco virou substituto do contato humano. E o hospital porque é mais fácil, né? aceitou internar. Parabéns. Acabamos de institucionalizar a alienação emocional. E não me venha com essa de cada um com a sua dor. Quem tem dor de verdade procura terapia, não fralda para recém-nascido e mamadeira de brinquedo. Estamos diante de um fenômeno grave. Adultos desmoronando emocionalmente em público e sendo aplaudidos. É verdade. Gente que desespera. Então, é isso que veja só que eu falei, em público, né? Então são essas pessoas que estão em público. Então tá sujeito à crítica. Da né? vida real e agora vive uma novela afetiva com boneco de silicone nos braços. Isso não é evolução, isso é colapso emocional, com laço na cabeça. A vida é feita de riscos, relações machucam, diálogos incomodam. Sofrimento. Tu pode ver, ó. Tudo que ela falou, sofrimento. Ó, eu vou até voltar aqui que eu quero fazer questão, ó. Ó, vamos lá. Feita de riscos. Sofrimento. Relações machucam. Sofrimento. Diálogos incomodam. Sofrimento. Tudo é sofrimento. Amor exige. Mas é isso que... Amor exige o quê? Sacrifício, dor, sofrimento. Constrói gente de verdade. Agora me diz uma verdade. Você quer viver ou fingir que vive? Você quer vínculo ou você quer roteiro? O que as pessoas estão procurando é uma fuga disso, né? É uma fuga desse sofrimento. É um atalho que no final das contas também acaba culminando no mesmo ponto, sofrimento. Você quer afeto ou você quer controle? Porque enquanto você simula maternidade com um pedaço de vinil,
a vida real tá batendo na sua porta. Exato, e você isso é verdade. segue brincando de casinha. Falou tudo. É isso mesmo. É brincar de casinha, entendeu? Isso, lembrando, né? Essa opinião que ela fala, dessa crítica que ela fala, para mim, eu vejo direcionada para essas pessoas que tratam o bebê reborn como bebê real, né? Saindo desse âmbito do colecionismo, esse âmbito privado, entendeu? Então, eu não vejo problema nenhum. O cara colecionar action figure, bebê reborn, o que seja. Agora, a partir do momento que você transforma... Agora, a partir do momento que eu deixar de enxergar o Darth Vader, esse boneco de plástico, né, esse brinquedo, a partir do momento que eu começar a tratar ele de uma forma diferente, que ele não é, tratar ele como um ser vivo, tratar ele igual a um outro ser humano, então nós temos aí o que ela foi uma distorção da realidade, uma fuga, uma tentativa frustrada de fugir da realidade, porque não tem como você fugir da realidade, mas eu entendo, né? Uma tentativa de você fugir da realidade. E no final das contas o resultado é mais sofrimento. Bom, o vídeo está ficando gigantesco, não tem problema. Vamos encerrar esse vídeo. Existe uma alternativa, achei muito engraçado. É lógico que tudo na internet vira zoeira, né? Vocês sabem como é que é. E tem uma alternativa aí. Tratamento de choque para mães de bebê reborn. Então, leve na brincadeira. Zoeira é sempre bem-vindo. Vamos lá. Aqui, ó. Terapia de choque para mãe de bebê reborn. Achei sensacional isso aqui, ó. Vamos dar risada aqui. Vamos lá. Olha lá, chuta aqui, põe pra lá, põe por cima. O tratamento de choque, ó, pronto. Olha o tratamento de choque aí, ó. Muito bom. Eita, nós. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato, desse visual. A ideia é se diferenciar daqueles outros vídeos que eu faço justamente porque são temas voltados aqui para o que rola no Twitter, né? Eu chamo de Twitter, hoje é X, né? Então, mas para mim sempre vai ser Twitter. Beleza? Um forte abraço, tamo junto, até a próxima. Fui!